Vamos lá, vamos começar. Boa noite. Vamos começar aí esse aulão relâmpago, falando sobre, para desvendar, né, de uma vez por todas, essa questão das dificuldades que a maioria das iniciantes me perguntam sobre epilação de virilha. E eu espero definitivamente que depois dessa aula aqui, nunca mais você tenha dificuldade de fazer uma virilha. Por quê? Uma das coisas que você tem que colocar na sua cabeça de uma vez por todas: epilação é técnica. E toda técnica ela exige que você tenha o quê? Treino. Que você tenha prática. E a cada vez que você praticar, melhor você vai ficar. Então não adianta ficar com medo de fazer na prática, porque sem ela você não vai conseguir destravar o conhecimento da epilação de virilha, ou seja ela de qualquer área. Porque a gente fala de virilha como um grande vilão ou como a grande dificuldade, mas eu recebo inúmeras fotos, inclusive, de alunas tendo problemas com epilação com Rolon, né? Epilação de grande área. Então, no final das contas, coloca-se muita atenção na virilha, só que, na verdade, a técnica de epilação ela é toda por igual. Ela é uma técnica só, certo? Ah, mas é porque a virilha emite mais dor. Sim, e até a própria cliente já chega, né, com dor e isso, falando dessa dor, e isso deixa a profissional muito insegura. Então, uma das coisas que você precisa tirar de vez da sua cabeça é o medo de fazer epilação de virilha. Porque se você não perder esse medo, e o medo é um sentimento, né? O medo é um sentimento. Então, se você não deixar de lado esse medo e botar a mão na massa, ir para técnica, ir para prática, vocês nunca vão ficar boa em virilha. Eu já falei, eu vou repetir, que eu aprendi epilação em curso online. E eu dava aula presencial e eu tinha alunas que saíam do curso completo, assistindo todas as aulas, ainda com medo de fazer epilação de virilha. Então não é a dificuldade, não é a aula presencial online ou milhões de cursos que você vai fazer que vai resolver o seu problema de medo. O que vai resolver o seu problema de medo é prática, certo? Mas aqui eu vou dar para você alguns passo a passos que você pode te dar uma acelerada nessa questão da epilação de virilha, tá? Então, primeiro, esquece a questão de eu tenho que aprender mais, eu tenho que buscar mais curso, porque não é isso que você precisa de prática, tá? Então, bota aí uma modelo oficial, procura a gente. Nanda, é difícil encontrar modelo. Cobra, então. Cobra. Porque é incrível que quando eu dava aula na escola particular, né, era cobrado e faziam filas para ir ser modelos da escola. E qual é a dificuldade que você tem? Então, às vezes, o medo que você está passando, inclusive para as modelos, faz com que elas não venham, né? Não se disponibilize a ser a sua modelo. Então, primeira coisa, tira essa crença da cabeça de que epilação, vocês só vão aprender a fazer depois que fizerem milhões de cursos, porque o curso você já fez. Então, agora é praticar. Não vai adiantar fazer mais curso, porque não vai melhorar você. Mas eu fiz um curso e o curso eu não me senti segura. A insegurança está em você. Talvez você faça um curso comigo e se sinta insegura do mesmo jeito, como eu já tive alunos que saíram insegura do mesmo jeito. Então não muda, gente. Tira isso da cabeça. Vai botar a mão na massa e larga de desculpa, tá? A outra coisa, vamos lá. O que você tem que entender sobre mapeamento de virilha ou mapeamento de epilação? O mapeamento nada mais é do que o estudo da posição do pelo. Você vai fazer o estudo da posição do pelo. E você já sabe que toda cera é passada no sentido do crescimento e puxada ao contrário. Seja ela lipossolúvel, seja ela hidrossolúvel.
Então, a cera é passada no sentido do crescimento. O sentido do crescimento é da raiz para a ponta. E puxado o contrário, da ponta para a raiz. Então, você precisa, o mapeamento, ele é o estudo desses pelos. Então, quando você for olhar qualquer área do corpo da cliente, você tem que primeiro observar para onde está indo esse pelo. E aí, mapear. O que é mapear? Recortar, desenhar mesmo em cima. Pegar um lápis de sobrancelhas, aquele lápis branco, uma caneta gel, um lápis de olho, qualquer coisa que demarque, tá? Então, você vai demarcar as áreas até você se sentir segura ou até você começar a fazer isso a olho nu. Você vai escrevendo mesmo, mapeando o corpo da sua cliente e vai seguindo aquele mapa, desde o primeiro ponto até o último. Pronto, não tem errada. O segundo é você saber dominar, né? Aí a textura e a temperatura do produto que você está utilizando. E isso também tem a ver com a termoceira que você está usando. Então, tem termoceiras que são muito rápidas no aquecimento e dependendo da quantidade de cera que você coloca, às vezes ela aumenta demais a temperatura, a cera fica muito, muito líquida. Então, você tem que conhecer os produtos que você está utilizando, os instrumentos. Isso é como, Nanda? É pegar a sua termoceira, colocar a cera, ligar e ficar ali, ó, testando essa temperatura. Olha, ela faz desse jeito. Olha, aqui ela põe um pouquinho na sua pele. Olha, ela ressecou mais rápido. Então, eu tenho que aumentar um pouquinho. Então, eu tenho que diminuir um pouquinho. A termoceira esquentou demais. Toda cera, quando vai diminuindo a quantidade, por exemplo, você tá com a termoceira no número 3. E só que você colocou lá 100 gramas de cera, né? Vou falar da Depilflex, que é tabletes de 50. Você botou lá 4. Então, ela tem uma quantidade maior, ela vai precisar de uma temperatura maior para esquentar, dependendo também do tempo que você tenha para aquecer essa cera. E depois, quando ela vai diminuindo a quantidade, ela não precisa daquela alta temperatura da termoceira. Você pode diminuir, porque o que você tem que manter é a textura dessa cera, do início ao fim da sua epilação, da mesma maneira, que aí você vai ter agilidade na sua depilação e você vai ter segurança de que a cera vai encorpar bem nos pelos, né? Vai aderir bem nos pelos. Na hora do arranque, ela não vai quebrar, ou ela não vai estar muito quente ou muito fria. E ela vai ter um arranque preciso. Essas coisas, gente, não tem como, por mais que vocês fiquem horas de curso, não tem como você aprender. É na prática, não é oralmente que você vai aprender, é na prática, é conhecendo o seu produto, é tocando, é sentindo a temperatura, é sentindo a textura da cera. Cada cera se comporta de uma maneira, a de rosa se comporta de um jeito, a de alga se comporta de outro, mesmo sendo a mesma composição. Então vocês têm que largar de preguiça, né, e querer tudo mastigadinho e ir lá para a mão na massa, porque foi assim que eu aprendi. Eu peguei o curso online, estudei o curso online e fui para a prática, tá? E na prática é que eu fui descobrindo, houve erros e houve acertos. E até outro dia, enquanto eu atendia clientes ainda, né, até dezembro que eu ainda tinha atendimento, eu ainda cometia erros, né? Então, parem de bobeira que vocês vão errar. E errar é para vocês entenderem onde foi que cometeu o erro e corrigir. E aí vai corrigindo e não vai cometendo mais, tá certo? Quando você faz o mapeamento, que você já tem ali a área, a posição do pelo, agora eu vou dar uma dica que eu tenho certeza que vai clarear para vocês em relação à virilha. Hoje nós temos 3 modelos de virilha para ofertar para as clientes. Então, você tem a virilha simples, que é da linha da calcinha para a coxa. Você tem a depilação, a epilação, a virilha cavada, que é da linha da calcinha. Qual é a linha da calcinha? Aquela onde passa o elástico da calcinha. Então, da linha da calcinha para a lateral dos grandes lábios, né? Que faz um recorte quadradinho e tal. Ali é virilha cavada,
que inclusive ela desce lá até as nádegas, né? Não chega até a região perianal, mas chega até as nádegas. Então isso é cavada. Ela sobe retinha, quadradinha e faz aquele decote quadradinho lá em cima, né? Aquela virilha cavadinha perto da calcinha. É quando a gente amarra a calcinha que fica quadradinho. Então ali é virilha cavada. E tem a virilha total, que é grandes lábios, né? É todas essas duas, mais grandes lábios, região clitoriana e região anal, que é uma escolha da cliente fazer ou não. Ela pode ser total com região anal ou sem região anal. Então, se você tem dificuldade em fazer virilha ainda, aconselho a você começar pensando que vai fazer uma virilha simples. Por onde eu começo uma virilha simples? Da linha da calcinha para a coxa. E aí eu começo com o mapeamento da parte de baixo para cima. Por quê? O pelo desce no sentido do crescimento e você arranca o contrário. Então você começa o quê? De baixo para cima. Como o vídeo, a aula que eu tenho lá do mapeamento lá no YouTube. Se você quiser dar uma olhada, você vai ver lá, eu fiz em desenhos, você vai ver como é que é feito, como é que inicia o arranque. Então, o arranque dos pelos começa da região de baixo, sempre para depois a parte de cima. Porque eu preciso de uma área limpa, né? Para poder fazer o ponto de arranque. E aí você não fica ali arrancando em cima do pelo da cliente. Então, começa-se pela virilha simples. Porque a virilha simples, minha cliente está de calcinha. E o que sobra, saindo da linha da calcinha para a coxa, ali é virilha simples. É só a lateral da coxa mesmo, tá? Então, a virilha simples começa por ali. Se você começar a treinar pela virilha simples, aí depois você vai avançar para a virilha cavada. Olha, já fiz a virilha simples. É o passo 1 do mapeamento, inclusive. A área 1. A área 2 é a virilha cavada. É a virilha cavada. Você faz toda a lateral de dentro da linha da calcinha, pegando a linha do grande lábio, né? Que o grande lábio ele vem uma copa e essa lateralzinha assim, que é onde quando você amarra a calcinha, os grandes lábios ficam dentro da calcinha. Então essa região ali é a região da virilha cavada. Tudo que sobra ali é virilha cavada. Então você faz a virilha cavada e vai evoluindo. Depois da virilha cavada, você passa para a virilha total, tá? Então vai treinando passo a passo nessa região. E aí, se você tiver alguma dúvida, você vai colocando aí, vai botando nos comentários e eu vou respondendo de acordo. Esse vídeo vai ficar aí gravado aqui no Instagram, certo? Então, o segredo de você fazer uma virilha não é você saber arrancar o pelo assim logo de cara. É primeiro você conhecer a área que você está trabalhando, né? Então, os 3 pontos principais para você ter um bom resultado de virilha é primeiro você saber fazer o mapeamento, então você entender. Uma das coisas que eu mais pegava no pé das minhas alunas, e até hoje eu pego, é o famoso ligar no automático. Você não entender de que epilação é você só passar cera e arrancar pelo, você tira muitas dúvidas de dentro de você. Porque muitas alunas ligavam no automático, então ela chegava lá e derramava cera em cima da cliente, não olhava a textura da cera. Essa logística entre temperatura, textura, mapeamento e aplicação é a mecânica técnica para você conseguir o arranque perfeito. Então, primeiro eu vou na termocera e observo a temperatura da cera. Depois eu observo a textura dessa cera. Pegou o ponto? Aí eu desço para a minha cliente e eu faço a higienização dela e faço o mapeamento. Tá ok? Agora eu venho com a minha cera que já está pronta
de textura e temperatura, e eu venho para a minha cliente, já que já está mapeada, para fazer a aplicação da cera. Então, o que acontece? A profissional, ela chega na cliente, o medo dela tá tão grande que ela primeiro higieniza a cliente, ela não observa o mapeamento, ela não tampouco ela observou ali a cera, ela só quer saber se a cera tá derretida, né? Aí ela não preocupa com a textura dessa cera, que é quando ela vai pro pelo, é que ela vai te dar aí um arranque perfeito. Quando ela não preocupou com a textura, na hora que ela passa na cliente, é que ela vai perceber que tá muito líquida, ou tá muito mole, ou tá muito dura. E aí faz a meleca. E aí quando joga em cima da cliente, engancha, não consegue o arranque, a cera cristaliza, e aí fica desesperada. Então existe uma logística entre cera, textura e temperatura, mapeamento e aplicação. Então, esses passos aí é que faz com que você tenha uma precisão na hora de você fazer a virilha, tá? Não é diferente das outras áreas. Não é diferente de uma axila, porque a axila também tem intercorrência, você mancha também. Você mancha com rolon nas pernas, você arranca errado, você cria hematoma e edemas com rolon, você arranca a pele com rolon, tá? Você cria foliculite, você desenvolve foliculite com rolon. Então, todos os problemas que podem acontecer numa virilha, pode acontecer no corpo também. Pode acontecer em outras áreas. Por isso que eu disse que você tem que tirar esse medo da virilha, como se ela fosse o grande punho, o grande vilão, mas epilação é um contexto só, é técnica. Isso serve para todas as áreas, certo? A outra coisa que vocês precisam entender sobre a questão da virilha é o seguinte: toda virilha, a virilha da gente, né, a vulva ali, é uma área de muita alta temperatura. Ela é quente. Da região clitoriana, ali do meiozinho ali dos grandes lábios para a região anal, é uma área muito quente. Uma área de muita vascularização, então tem muita corrente sanguínea, tem muita inervação, muito sistema nervoso, né? Porque é uma área de muita sensibilidade. Ela foi feita para isso, né? Para dar prazer, inclusive. Então, por ela ser isso, ela tem muita possibilidade, ela tem mais probabilidade de sentir as coisas. A outra coisa que eu estava falando sobre temperatura. Como ela é uma área muito quente, do meio da virilha para a região perianal, é uma área mais quente. Se a sua cliente for mais gordinha, se a sua cliente tiver uma coxa grande e ela manter essa vulva sempre muito abafada, ela é uma área de maior temperatura. Então, uma coisa que vocês precisam entender e de que normalmente eu ouço muita gente falando que acontece esses erros, que acontece esses problemas, esses perrengues, é a cera não esfriar. E aí, quando vai passar a cera nessa área, na hora que você vai arrancar, a cera está muito elástica, porque ela não baixou temperatura. Por que ela não baixou a temperatura? Porque ela é uma cera quente, ou uma cera de baixa fusão, uma cera morna, mas a pele da cliente está quente. É por isso que você ouve as clientes falar que está quente a cera. Está quente a cera. Na verdade, não é a cera que está quente. Talvez, né? Talvez, aí você tem que observar. A cera está numa temperatura boa, porém, como a área é uma área quente, que soma as duas temperaturas, ela sente mais. E aí você tem que falar, você tem que posicionar ela com a sua fala. Você dizer, não, amor, olha, a cera está na temperatura ideal, mas essa área é uma área quente, então está somando as temperaturas. E talvez também seja que se você já fez um arranque ali, ela esteja com a área já sensibilizada. Então, imagine que uma área que já arrancou pelo, você passar de novo uma outra camada de cera quente, ela vai sentir mais. Claro. É por isso que o arranque dos sonhos, a epilação dos sonhos é arrancar uma única vez, sair todos os pelos de um único arranque, para que você não precise passar de novo a cera. Porque quando você chegar nessa linha de técnica,
pronto, você matou a epilação, você conseguiu encontrar o ponto ideal da sua epilação. Por quê? Dispensa pinça, porque isso não existe em epilação profissional. Você não sensibiliza a pele da sua cliente mais, então ela não sente mais dor, né? Você diminui a incidência de dor. A outra coisa, você diminui lesão, porque a pele que já sofreu uma lesão, né, que é natural, no primeiro arranque, no segundo arranque você já está trazendo uma lesão dobrada. E aí a possibilidade de você ter foliculite e mancha é muito maior. Então não é só arrancar por arrancar, é arrancar para diminuir atritos de pele, para diminuir a incidência de inflamação da pele, o nível de inflamação da pele, tá? Então, essa área é quente. Se a área é muito quente, na hora que você passa a cera, se você está com a temperatura boa, se está com a textura boa da cera, você tem que entender que ela vai demorar um pouquinho mais para esfriar. Então, põe a mão e vai resfriando a cera com a sua mão, enluvada, né? Claro. Você vai colocar a mão em cima para essa cera diminuir a temperatura o mais rápido possível, para você não ficar horas ali esperando. E quando você só vai puxar, quando você sentir que a sua cera ali naquela área já está em temperatura ambiente, na temperatura da sua mão, ou ela mudou de cor, digamos assim, né? Porque ela fica opaca quando elas ficam opacas quando a cera esfriou de vez. Então aí, quando você vai fazer o arranque, a menor possibilidade de você ter é a quebra da cera, ou fazer aquele elástico, né? Aquela cera, fica aquela parte elástica. E aí você deu o primeiro atrito. Você deu o primeiro atrito de arranque, então a cliente já tomou o primeiro impacto. E aí você não puxar de vez, né? A outra coisa é tração da pele. Muitas estão errando por conta de tração da pele. Uma coisa tão simples, nada, faz, a cera tá boa, a temperatura tá boa, a textura tá boa, faça o mapeamento, mas o pelo não sai na hora do arranque. É a famosa estiramento da pele. Se você não consegue trabalhar com suas duas mãos simultâneas, estirando a pele e arrancando, peça ajuda à sua cliente. Pegue a mão dela e coloque no local aonde você quer que ela tracione. Faça ela tracionar da maneira como você precisa, não é como ela precisa, é como você precisa. E aí vai mais uma dica de epilação de virilha para você nunca esquecer, é que toda a nossa região de virilha, assim como o nosso corpo, existe um posicionamento muscular. Então, não adianta o meu músculo estar subindo e você tá querendo estirar ele para lateral. Sempre você vai estirar a pele na direção que você vai arrancar a cera. Então, é o ponto chave aí desse arranque. Se você vai arrancar daqui para aqui, não adianta você puxar a pele para lateral. Não tem sentido. Porque o músculo que você vai acionar é esse daqui, não é esse lateral. Então, se eu vou puxar daqui para cima, eu tenho que tracionar a pele para cima. E quanto mais esticada para cima, na hora do arranque, é melhor. Porque aí você vai ter uma pele mais rígida, um pelo mais fixo na cera. E na hora de você fazer a aplicação da cera, a pele tem que estar tracionada também. Não adianta passar cera com pele solta, porque você, na hora de você esticar a pele para fazer o arranque, a pele vai estar aderida à cera, né? Naquele amolecimento dela, né? Que você deixou ele frouxo, ela frouxa. E aí, na hora de você puxar, a cliente vai sentir. E há a possibilidade de você criar uma lesão ou até mesmo a cera quebrar, tá? Então, vamos resumir. Na hora do arranque, na hora de passar cera, a pele tem que estar bem esticada. Na mesma maneira, você vai fazer a mesma tração na hora de você arrancar a cera, na hora de você fazer o arranque. Então, a sua cliente, ela vai ficar segurando desde a passada da cera até o arranque da cera.
E você sabe, muitas clientes, elas sentem segurança quando ela está segurando. Porque ela lá, ela segura, é como se ela estivesse segurando a dor. Então, aproveite isso para você ter um arranque mais preciso. Agora, higienize as mãos da sua cliente, tá? Com álcool 70, porque ela vai para uma área higienizada, ela vai para uma área, se ela estiver usando o celular, ela vai ter que deixar o celular lá de lado e não vai poder pegar novamente, porque ela vai ficar nesse manuseio da virilha, é uma área aberta, para evitar aí algumas contaminações, tá bom? Se você já tiver alguma pergunta, vocês que estão aqui, pode fazer que eu vou responder. Então, para você não errar mais em virilha, é você ficar ligada nessas questões. Então, vamos lá para você recapitular, anota aí o passo a passo do que você deve fazer para fazer uma virilha com segurança, tá? Já lembrando de que você só precisa de prática, tá? Então, primeiro eu vou para a minha cera. Primeiro eu preparo a minha cera na temperatura e textura que eu necessito para fazer aquela epilação, tá? Depois eu vou para a minha cliente. Eu vou posicionar a minha cliente. Eu vou posicionar a minha cliente na maca, né? Ou na cama, não sei se você faz domiciliar, da maneira que seja favorável para na hora que eu vou arrancar. Uma das coisas importantes é que você esteja numa posição favorável e a sua cliente também esteja na posição favorável para você fazer a aplicação e o arranque. Se você estiver mal posicionada na hora de fazer essa epilação, você pode errar no arranque, fica ruim na hora de você aplicar cera. Isso traz muita insegurança e muitas vezes vocês erram por isso, tá? Então, primeiro cera, depois você vai posicionar a sua cliente e se posicionar de uma maneira que seja adequada para você ter um manuseio bom de mão, né, de arranque. Olha, aqui dá para eu segurar, aqui dá para eu passar cera. Se a sua cliente for mais gordinha, tiver uma coxa grande, você vai ter que deixar ela de borboleta, vai ter que pedir ela para segurar a perna. Então, você tem que primeiro estudar tudo isso antes de começar a aplicar cera. Senão, depois o estrago é maior. Depois você vai fazer o mapeamento, você vai higienizando a sua cliente e já fazendo análise dali dos pelos que você vai trabalhar, tá? Então, eu vou começar da virilha simples, virilha cavada e depois virilha total. Então, posicionei a minha cliente, passo 2. Passo 3, você vai fazer o mapeamento, e aí você pode também usar caneta, usar seu lápis de olho, seu lápis de sobrancelhas, sei lá, o que você quiser usar para marcar a sua cliente, tá? Desde que não seja nada fixo, né? Para sua cliente não sair marcada. Mas eu usava assim muita caneta em gel e o lápis de sobrancelha branco, né? Porque o pelo é escuro normalmente, aí o branco me dava segurança, porque aí dava para eu ver exatamente onde foi que eu marquei. E aí você faz seu mapeamento da virilha, e aí com a cera pronta, minha cliente posicionada e o meu mapeamento pronto, aí eu vou e começo a aplicação da cera. Aí eu venho de baixo para cima, mapeando de baixo para cima, de baixo para cima, etapa por etapa. Uma das coisas que faz muita gente errar na hora do arranque: placas de cera largas. Se você quer tirar uma área grande, comprida, né? Comprida, faça as placas estreitas. Se você quer fazer áreas curtas, pode fazer placas mais largas. Mas o que é que precisa? Que você precisa se atentar é que se você faz uma placa larga, mas na hora de você tracionar a pele, essa placa não tem movimento, ou seja, você não consegue grampear ela direito porque ela é muito larga, não vai funcionar. Então, eu aconselho a sempre fazer
placas compridas, porém estreitas. Porque na hora do arranque, sabe, fica saindo parecendo uma cinta. É mais fácil, se você tem uma área larga, divida no meio. Faça uma parte, depois outra parte. Sabe aquelas clientes que tem uma coxa assim com bastante pelo, né? Na área da virilha simples, bastante pelo. Não adianta você querer fazer aquela área toda, marcar toda, se você não tem segurança. Isso normalmente é muito utilizado no método espanhol, que passa uma grande área, mas você tem que ter domínio da técnica para você fazer desse jeito. Então, qual é o melhor? Divida a área em 2 ou até 3 vezes, não tem problema. E faça placas compridas, porém estreitas. E aí, quando você for fazer isso, faça ela numa espessura boa. A cera lipossolúvel, que é a cera de baixa fusão, que é aquela elástica, ou até a cera espanhola, né? Ela é um pouquinho de alta temperatura, mas ela também é elástica. Ela precisa de uma quantidade maior. Porque se você põe ela fininha, ela quebra. Ou ela adere demais à pele e você não consegue arrancar. Então, não economize na cera. Principalmente se você tiver uma virilha de primeira vez ou se você tiver uma virilha com pelos muito grossos. Uma cliente que já faz, mas ela tá aí no processo ainda, né, de diminuição de pelo, uma segunda vez, e o pelo dela ainda é muito grosso, ou ela veio de lâmina. Enfim, pelo grosso exige uma camada de cera maior. Então, é uma cerinha bem caprichada, para que os pelos se encorpem bem nessa cera. E aí, a possibilidade de você ter um arranque total desse pelo é muito maior. Então, gente, não economize quando você vê muito pelo, não economize na quantidade de cera, senão você não vai ter um arranque bom, tá? Se você for poucos pelos, se for já uma cliente que já faz há muito tempo e vem ralinho, aí beleza, você pode fazer uma placa mediana. Mas quando você vê aquela placa fininha, que fica coladinha na pele, não vai sair. E o pior, vai deixar resíduo. E aí você vai ter trabalho para tirar depois. Então, deixa eu ver se eu me lembro de mais coisas que pode ajudar vocês aí nessa virilha, tá? Então, você já sabe que você tem que observar esses pontos, depois você vê esse vídeo com mais tranquilidade, para que você tenha essa logística de virilha, na hora de fazer a virilha, você tem essa logística muito bem feita. Não vai dar errado. Uma das coisas que eu aprendi na vida, toda vez que eu ia, quando eu não trabalhava na área da beleza, e eu trabalhava em clínicas, enfim, e que eu tinha que aprender algo novo, um sistema, por exemplo, um sistema de computador, e era um sistema novo, e eu não conseguia, eu tinha a prática de colocar o passo a passo, ou até hoje eu sou assim. Então, os meus protocolos personalizados, quando eu ia montar eles, eu montava passo a passo. Então, eu dizia, primeiro eu higienizo, depois... Então, esses protocolos são criados, gente. Então, você cria um passo a passo, da maneira como você entende, não é somente como eu ensino, mas assim, é como você vai entender. Então, primeiro eu passo isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Anote esse passo a passo e deixe ele do seu lado, tá? Deixe ele do seu lado e você vai ali, ó, pesquisando, você vai ali visitando esse passo a passo. A cada vez que você for fazer uma virilha, Nanda, mas a minha cliente não vai se sentir insegura em ver que eu estou ali no passo a passo. Não, você seja clara para sua cliente. Olha, eu anoto os meus protocolos, eu anoto os meus passo a passo aqui, para que eu faça até você pegar, depois isso vira automático, né? Isso depois está na sua memória. Então, até isso acontecer, para te trazer segurança, anote cada passo que você tem que fazer da epilação. Vou epilar virilha ou perna, ou seja lá o que for. Aqueço cera,
olhe a temperatura, observe, veja os seus pontos fracos, anote, tenho que olhar isso, textura, aí temperatura, mapeamento, aí você vê higienização da cliente, mapeamento, depois do mapeamento, primeira higienização, né? Porque senão você tira o mapeamento. Então, higienização, mapeamento, aí depois a aplicação da cera, arranque, aí você fala dolamita, né? Para você usar logo no imediato. Quando você pode usar a dolamita ali o tempo inteiro quando você for arrancando o pelo, porque ela é antisséptica, ela é cicatrizante, então você vai acalmando essa pele. Além disso, ela é analgésica, então ela traz um efeito analgésico ali na área e é o único produto que você pode usar depois que você arranca pelo, porque ela não prejudica, ela não inflama, tá? O contrário do talco que se usava antigamente, que é proibido hoje usar após o arranque do pelo. A dolamita você pode usar antes, durante e depois. Então, você coloca esse passo a passo. Então, arranquei o pelo, eu posso jogar a dolamita. Nanda, sai o sangue. Limpa com algodãozinho com água. Mantém um pouquinho de água, assim, numa cubeta, pertinho de você. Ou soro fisiológico geladinho, que é uma delícia. Ou uma água gelada. E o algodãozinho ali, sua cliente sangrou, você vai ali com o algodão, limpa a área que sangrou, enxuga ali, deixa sequinha, joga a dolamita e toca o barco para frente. Continua fazendo as outras áreas. Isso é simultâneo, isso é, ó, porque aí quando você terminar de epilar tudo isso, com essa dolamita, ela vai estar ali já agindo no efeito cicatrizante, né? E aí você entra com seu pós-epilatório, tá bom? Me perguntaram aqui sobre a parte interna da virilha. Cantinho da Nessa. Ô, Nessa, interno você fala do grande lábio, ou interno o grande lábio? O grande lábio ou dentro dos grandes lábios, naquela região onde fica os lábios menores? Me explica aí que eu ainda não entendi e não entendi o que você quer perguntar sobre isso. Então, esse passo a passo, você anotar ele e ficar ali revisitando, isso vai ajudar você a memorizar a logística da técnica e aí você não se perde. E aí você não fica no meio do caminho perguntando, e agora eu faço o quê? Eu puxo por aqui, eu puxo por ali, tá? O mapeamento, então você escreve lá o mapeamento, eu vou começar por aqui, por ali, por ali, por ali. Gente, é estudo mesmo. É ir para a caneta e aí estudar, anotando o passo a passo que você deve dar em cada, na epilação, no momento da epilação mesmo. O que é que eu faço? Eu faço isso, 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 isso. Isso facilita demais. Facilita demais. Pelo menos eu aprendo muito assim. Então, toda vez que eu vou montar um protocolo, eu faço isso. Tem. O mapeamento, ele é na virilha inteira, tá? Virilha inteira. Então, digamos assim, virilha simples é a área 1, ali é a coxa, área 1. A virilha cavada, que é a parte da linha da calcinha para a lateral do lábio, é a área 2. O grande lábio é a área 3. Essa parte interna que você está falando é a última a sair. É a última. Então, eu faço toda a região clitoriana, faço toda a virilha. E por último, eu vou lá visitar essa região interna do lábio, que é a parte que fica dentro da vulva, né? A que fica lá dentro mesmo, perto dos lábios mais finos. Tem algumas virilhas, que elas são as virilhas mais abertas, que ao fazer o grande lábio, você já tira essa área interna. Se você já acontecer isso, beleza, no final eu vou lá visitar para ver se ficou um pelinho ou outro. Porque é uma área, inclusive, de que quando fica pelo, incomoda bastante quando está crescendo, porque fica pinicando a cliente, né? Então eu visito ali, mas aquela área dali é a área 7, é a última área a se fazer. Não adianta você faz toda a lateral do grande lábio, faz a região clitoriana e pode deixar que lá dentro você retoca, vamos dizer assim, no final. Porque é uma área de curva, não é assim? Não é uma área de curva?
Tem virilhas que ela é tão rigidazinha que dá para você fazer mesmo na curva. A cliente traciona e você puxa. Mas tem algumas que tem isso aqui bem grande. E aí também flácido. Não adianta você passar cera em uma curva assim para tentar puxar. Porque você não tem uma tração, você não tem uma tração precisa desse músculo. As laterais vão ficar frouxas, então você não vai conseguir não emitir dor em excesso na cliente e nem um arranque preciso. O que é que eu aconselho? Aqui está o meu grande lábio, ok? Então eu vou fazer essa lateral aqui, essa lateral até aqui em cima e essa parte interna que vira para os lábios mais finos, eu deixo por último, tá bom? Então eu divido ela no meio, ó, lateral e lateral. Divida ela no meio e faça ela na largura de um palito aqui, ó. Na largura, o seu palito, a sua paleta de epilação, você aplica de cera na largura dela, tá? Não tem problema se você fizer compridinho, tá? Nele todinho, não tem problema. Você pode dividir ele no meio, de novo, ou fazer ele todo comprido, bem cheinha, bem, uma placa bem gordinha, porque é uma área, né, forte também, de muita vascularização, então o pelo é bem forte, então você precisa de mais cera. Viu o pelo grosso, gente? Bastante cera no local, para poder ter um arranque, uma placa bem forte. Porque aí quando você colocar o arranque, vai sair tudo de primeira vez. Eu quero que vocês coloquem em prática isso que eu estou ensinando para vocês aqui. E eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback de qualquer coisa que vocês conseguiram fazer. Eu vou ficar muito feliz em saber que vocês conseguiram evoluir nisso. E qualquer dúvida que vocês ainda tenham, pode mandar para mim, que sempre que eu tenho um tempinho, eu tenho o maior prazer de responder a todo mundo que pergunta. Eu espero ter te respondido nessa, tá bom? Ter te ajudado. Então, depois você rever esse vídeo aí. Então, eu aconselho que vocês deixem todo este medo de lado, porque o medo é que está fazendo vocês não avançarem. Tem epiladoras iniciantes travadas com a carreira parada por causa de uma epilação de virilha. Não tem segurança para fazer, porque instalou esse medo e aí o medo está paralisando. E o medo só vai embora com prática. O medo só vai embora com experiência. Uma vez que você conhece, que você aprende, que você consegue fazer, você vai perdendo este medo, certo? A outra coisa se você não consegue modelos humanos para praticar, não se prenda a isso. Faça o passo a passo num papel, escreva, e a cada vez que você fizer uma cliente, você vai corrigindo esse passo a passo, tá? Você vai corrigindo. E aí, qualquer intercorrência, não se desespere. Observe qual foi o erro. Qual foi o erro que eu cometi? Eu não consegui puxar cera. Por quê? Façam essas perguntas. Por que a cera quebrou? Por que o pelo não saiu? Tá? Tem cera que é uma porcaria mesmo. Elas não nos ajudam. Então, não tá dando certo, troca a cera. Como eu tava falando que a região da vulva ali é muito quente, uma das coisas que eu também recebo muitas queixas é sobre a hidrossolúvel. Então, hidrossolúvel, ela é feita de glicose, né, de açúcar puro, à base de água. Ela é a base de água, ela não tem breu, igual a lipossolúvel. Então, tudo que você colocar ela, onde tiver muita água, ela vai derreter. E como ela derrete, derrete mesmo, vira água. Como ela vai derreter, ela não vai aderir o pelo e ela não vai puxar. Então, região de vulva muito quente, onde a cliente está transpirando muito, não adianta usar hidrossolúvel porque não vai puxar. Então, o que é que você pode fazer? Use duas ceras. Use a hidrossolúvel, se você domina a técnica, se você já usa ela, e use a lipossolúvel.
Então, nas áreas mais quentes, você usa a lipossolúvel, que é aquela de panelinha mesmo, tá? Essas nomenclaturas vocês precisam decorar, porque isso é linguagem de epiladora. Então, a lipossolúvel, você usa nas áreas que tem pelos mais fortes e áreas mais quentes. As áreas mais frias e pelos mais leves, você usa a hidrossolúvel. Você pode usar as duas ceras numa única epilação e trazer conforto e segurança para sua cliente. Você acaba trazendo também uma pele, você consegue proporcionar para a pele um descanso, porque ela vai ter um atrito maior assim ali nas áreas maiores, nas áreas da lipossolúvel, mas nas outras áreas que não tem necessidade de um arranque forte, de uma cera forte, use a hidro, que ela adere menos à pele, certo? Pelos finos. Pelos finos, eles não saem, não. Ele tem possibilidade maior de quebrar, né? De quebrar. O que tem que ser observado no pelo fino é a cera, tá? A cera, porque a cera, se ela é muito forte, como uma lipossolúvel, ele pode quebrar o pelo e não puxar. Então, na verdade, você viu o pelo quebrando, né? E aí, se você está trabalhando com a hidrossolúvel, num pelo fino é melhor. Agora, se você vai trabalhar, por exemplo, nessa mesma área que eu falei agora, você pode usar a lipossolúvel. Então, você aí coloca uma quantidade maior, é a mesma coisa. A espessura da cera tem que ser maior, mais gordinha, para que esse pelo fino, se envolva melhor. E aí eu vou dar um pulo do gato agora. Tanto para pelo fino quanto para pelo curto. O que é um pelo curto, gente? Nós precisamos de pelo menos 1 milímetro, ou 1 centímetro, na verdade, 1 centímetro, que é o tamanho de uma falange de pelo, ou até metade no máximo, para a gente ter um arranque preciso. Menos do que isso, a cera não puxa bem, a cliente tem muita dor, você tem mais possibilidade de quebrar pelo e lesionar a pele, certo? Então, o pelo tem que estar 1 milímetro ou 1 centímetro deitado na pele para a cera encorpar. Como você faz para ter uma precisão? Digamos que os pelos estão meio que variados, porque às vezes a cliente chega de lâmina, né? E aí ela tem uns pelos maiores, outros menores, né? Então, para você não perder e você tirar a maior quantidade de pelo, você faz o seguinte, lembra que isso serve também, viu, Nanda, para pelo fino. Em vez de você passar a cera no sentido do crescimento, você vai passar a cera o contrário, subindo. Você vai varrer o pelo para cima junto com a cera. Isso a cera com a temperatura, com a textura ainda mole, você vai subir e descer. Ela vai ser finalizada no sentido que a gente vai puxar, no sentido do crescimento, ok? Mas a primeira passada vai ser levantando esse pelo. Por quê? Eu vou tirar o pelo, principalmente os finos, ele tende a ficar mais coladinhos na pele, né? Passa a dolamita para que ele solte bem e cuidado com a quantidade de dolamita, porque às vezes bota demais e a cera nem adere à pele. Não pega no pelo porque fica em cima desse pó. Então passa pouquinho, espalha bem, essa é para ficar só aquela poeirinha mesmo. Então, passa o contrário, varrendo o pelo para cima e depois penteia o pelo para o lugar onde você vai arrancar, ok? E aí o arranque é normal, o sentido do crescimento. Pronto. Testa desse jeito e depois me fala se você teve bom resultado com o pelo fino. Normalmente, dá muito certo. Mesmo com a cera lipossolúvel, que é a cera de panelinha. Essa dica também você pode usar em roll-on. Sua cliente chega ali com um pelo meio curto, né, no roll-on. Em vez de você fazer no sentido do crescimento, você passa o contrário. E aí, quando você passa o contrário, não precisa voltar, tá? Com o roll-on não precisa. Você só passa para cima. E aí, depois, você põe o TNT lá embaixo e começa a arrancar normal. O pelo vai estar esticado para cima normalmente, mas ele sai, tá bom? Fica tranquilo. Pronto, o buço é a mesma coisa. O buço, você tem que também trabalhar bastante a questão da tração, tá? Manda a cliente abduzir bem a boca. E aí, você traciona bem.
A outra coisa é que assim, o buço a gente passa dessa maneira, por nada, Nanda. Mas normalmente o pelo do buço, ele é descendo, é só você observar o bigode masculino. Ele é descendo. E aqui no cantinho da boca é que ele vem para lateral. Só que nós temos mania de passar o buço para cá. Então acontece às vezes daqui, ó, não puxar direito. Então o que é que você faz, ó? Passa subindo, envolve bem uma quantidade boa de cera e desce penteando para essa cera ficar bem encorpada. Traciona bem a pele e arranca, tá bom? E aí pode ser que fique um pouquinho mais aqui e você retoca. Retoque apenas no local que ficou pelo. Não passem, isso serve para qualquer área, não passem cera na área inteira sem necessidade, gente. Porque você cria uma lesão numa área que não precisava. Então, se você passa aqui e ficou um pouquinho de pelo aqui, é só aqui que você tem que passar. Isso em qualquer área. Se ficou um pelinho na virilha, sabe aquele pelinho que vocês ficam tentados a puxar de pinça? Vou dar mais uma dica. Eu falei que hoje eu ia entregar tudo, né? Não vai dar para entregar tudo não, que é muita coisa. Mas no decorrer aí dos dias, a gente vai conversando. Que estou voltando aos pouquinhos. Aí você faz o seguinte. Ficou um pelinho ali, aquele pelinho miserável que não quer sair. Você pega a ponta do palito, você vai pegar um pouquinho de cera e vai fazer um charutinho assim, ó, em cima do pelo. E depois deixa o palito lá. Quando ele esfriar, você, ó, puxa o pelinho. Nanda, não tá saindo. Faz o contrário, faz no sentido dele contrário e puxa. E de último caso, a pinça. De último caso. Mas todo esse retoquezinho de pelo, faça com cera. Mas não passe camadas de cera para arrancar 2, 3 pelinhos que vocês vão trazer mais lesão para a pele, tá bom? Eu vou encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salvo aqui, tá? Para vocês consultarem. E eu quero ver o resultado. Quero que vocês me deem aí o feedback do que vocês colocarem em prática. Eu espero que vocês coloquem em prática para acabar de vez com essa dependência que vocês estão tendo, né? Que eu recebo muita gente pedindo curso. Essa dependência de fazer muitos cursos técnicos da mesma coisa que vocês já aprenderam, só por causa de uma insegurança, de um medo de algo que vai ser resolvido com estudo e prática, a mão na massa. Tá bom, meus amores? Muito obrigada aí, tá bom? Pela presença de vocês e até a próxima. Deus abençoe a noite de vocês. Tchau, tchau.